Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Essa gravação é feita no Instagram e depois disponibilizada no YouTube, para quem não pode assistir ao vivo. Meu nome é Nivaldo e hoje nós trouxemos Bruno Kleber, grande torcedor do Cruzeiro, que está num momento difícil, vai ser um dos assuntos da gente, né, aqui hoje. Se apresenta aí pro pessoal, Bruno. Pois é, meu nome é Bruno, cruzeirense desde 1988, de berço. O Nivaldo, a gente não se conheceu pessoalmente, né? Apenas Verdade, a gente é só digital, né, ainda. é No verdade. programa do Fanático de 2017, a gente não chegou nem nos nossos grupos lá, não era nem perto um do outro, né? Você era o D, né? O meu era o B, eu não lembro agora qual que era, Era o mas D, era o B e não D. É isso mesmo. encontrava lá na troca dos grupos, né? E já vi meu time ganhar Libertadores, ganhar cinco Copas do Brasil que eu me lembro, seis eu era vivo, mas essa eu não me lembro, 93. Brasileiro, vi ganhar três brasileiros. Então, assim, e vivi, né? A gente vive o Cruzeiro, poxa, desde pequeno, né? E agora a gente está numa fase que não, bem triste, uma coisa que a gente, como torcedor, assim, a gente jamais imaginava que isso ia acontecer pra gente um dia. Mas vamos lá, vamos sair dessa. Vai. O Cruzeiro é muito forte, vai sair dessa. Você lembra seus primeiros ídolos, o primeiro time assim que te marcou? O que eu lembro, como eu lembro do Cruzeiro, quando eu era muito novo, comecei mesmo, assim, os flashes que eu tenho do Cruzeiro na minha cabeça foi 93, só que da Copa do Brasil mesmo eu não me lembro. Mas eu me lembro do início do Ronaldo no Cruzeiro. E que o Ronaldo surgiu naquela época, ele já surgiu com 16 anos, 16 anos fazendo 2 gols por jogo, 3 gols, fazendo gol todo jogo. E assim, foi um fenômeno mesmo. Então, o que eu me lembro mesmo meu primeiro contato com o Cruzeiro e time, jogador e time, eu lembro do Ronaldo. Aí no outro ano, a gente já vai ir assistindo mais, tal, a gente vai lembrando de outros jogadores, mas o Ronaldo foi o primeiro, assim, de início como torcedor, assim, aquele que você lembra de pequeno, assim, pô, comecei a torcer e você lembra do jogador, o Ronaldo. Aí, esse aí não tem como esquecer, né? Pela carreira que teve depois também. Aí, e ele, assim, no profissional do Cruzeiro, ele ficou muito pouco tempo, né? Não foi nem, deixa eu ver, foi em 94, foi vendido no final do ano. Ele foi vendido, Quando ele foi para a Copa 94, ele estava no Cruzeiro ainda, né? estava no Cruzeiro e assim, ele ainda ele não jogou a Copa, uma coisa que a gente fica bravo, porque É, o Ronaldo, se ele entrasse naquela final lá, eu acho que ele ia fazer o gol do título. E assim, ele teve um ano, o início do ano dele o início da carreira dele foi tão assim, foi fenômeno mesmo. Eu lembro, ele tem mais, se eu não me engano, ele tem mais gols do que jogos pelo Cruzeiro. Então, assim, mais naquela época, né? Naquela época o futebol ainda, na década de 90 ainda, era uma coisa mais. Era difícil ser um jogador, acho que se conseguisse, né? Era uma amplitude. Era difícil o jogador conseguir se destacar, assim, eu acho, a ponto de fazer, pô, o cara tem 15 jogos, 20 gols. Na década uhum. de 90 era muito difícil. E ele fez, o cara fez 3 gols no Boca Juniors, 3 gols no Clássico. Então, assim, com 16, 17 anos, né? E você do esporte, como pequeno, o primeiro jogador que você Rapaz, lembra? meu primeiro jogou no Cruzeiro, né? Foi Bosco, goleiro. E agarrou aqui no esporte, foi uma grandeza, velho. Ele agarrava Ele demais saiu, aqui no esporte. ele saiu do Ele esporte saiu direto pro e Cruzeiro. foi de 2000 para 2001, né? Ele fez um grande ano em 2000, aí em 2001 ele foi pro Cruzeiro. E ele E- chegou aqui e ainda ganhou 2 Suminas. O pessoal não acha que as Suminas, essas torneios regionais, né, na época, mas a gente dá muito valor, porque foi difícil ganhar era a mesma dificuldade da Copa do Nordeste, É, porque é muito, o muito torneio com forte, é. Grenal, o Atlético Paranaense naquela época foi campeão brasileiro, então Sim. era alto nível a Copa Sumina. Ó, Felipe tá dizendo aqui, Felipe do Bahia, que já veio aqui, grande Felipe, um abraço. Tá A resenha dizendo foi que boa. não tem muita boa lembrança de Ronaldo no Cruzeiro, não. Você suspeita por quê, não? Por causa do 5-0 lá no Mineirão, foi 5 gols dele, né? 5 gols Não do Ronaldo sei. agora? Não lembro. Foi, Sabe hein? aí, Felipe? Foram Acho que o 5 Felipe gols de deve saber. Ronaldo. Eu não vou lembrar, mas
E teve o lance do Rodolfo Rodrigues, né? Que Sim. esse que Aquele marcou, né? Que lance ficou. Tanto que até hoje é tão ruim pro Bahia nisso aí, porque o Ronaldo é entrevistado no mundo inteiro, né? E sempre o pessoal pergunta, Ronaldo, esse é o gol mais engraçado, vai ser esse gol. Então vai ficar na conta do Bahia essa. O É, Douglas foi mesmo. solta a bola no chão, bota as mãos na cabeça e quando vê, Ronaldo já fez o gol. Foi 5 mesmo, olha lá, o Felipe tá confirmando aí. É. Aí sempre que eu trago aqui um torcedor de outro time, eu pergunto qual a visão do estado dele, mas especificamente também do time dele sobre o esporte, né? Como aí em Minas, e especificamente, né, a torcida do Cruzeiro, enxergam o esporte. Ah, cara, eu acho que é difícil você falar Minas Gerais, assim, e achar que Minas Gerais é um Brasil no estado, né? Tipo assim, o Tem, norte tem, de... tem um pedaço que parece Nordeste e outro que Pois parece é, Sudeste, né? o norte de Minas é mais Nordeste do que Sudeste. O sul Uhum. de Minas já tem muita influência de São Paulo, né? A parte da Zona Mata é a parte do Rio. Então, assim, o centro de Minas, assim, que você for pegar, né, tem a maioria de cruzeirenses e um pouco de atleticanos, né? Porque o pessoal... Um pouco, Mas, né? assim, a minha visão, como, tipo assim, da visão do esporte em si, depois eu estendo para os outros times do Nordeste. Mas a gente desde pequeno, a gente ia ver jogo, assim, tipo, ia ver jogo do Cruzeiro e tal, a gente pegava a tabela e falava assim, nossa, vamos ver quais os jogos em casa, os jogos fora, para ver o que vai ser o Cruzeiro aqui nesse campeonato, né? Aí a gente pegava e falava lá, esporte na Ilha do Retiro. Na época era só turno, né? Nossa, eu falei assim, É. putz, não vou pegar o esporte na Ilha do Retiro, é jogo difícil demais. Então, assim, desde sempre a gente já tem essa visão que, por exemplo, vai jogar com o esporte lá em Recife, vai ser pedreira. E sempre foi. Tipo assim, pro Cruzeiro nunca foi fácil, para ninguém é fácil jogar aí. E particularmente, assim, eu tenho uma visão, assim, eu acho os times do Nordeste são sensacionais, assim. Eu acho que é, tipo, o jeito do jogo, assim, eu acho que essa parte raiz, eu que nem eu falo, a reserva moral ainda está no Nordeste, no Brasil, né? E eu acho que isso se estende ao futebol, porque assim, você vai na Ilha do Retiro. Eu não sei se você sabe disso, eu fui em 2012, eu fui em um jogo do esporte. Ah, Eu fui em Recife uma vez na minha vida e eu fui assistir, foi esse foi no jogo, foi? final do ano, foi Fluminense e Sport. O Ah, Fluminense sim, tinha sido sim. Um a campeão, um. 1-1. 1-1 esse jogo. E eu O fiquei na torcida do Fluminense tirou, Fluminense. o Fluminense tirou 3 bolas em cima da linha nesse jogo. Foi, Foi um negócio foi absurdo, duas. velho. Na final do jogo, assim, se eu tivesse R$ 1.000 para postar na vitória do esporte, eu apostava, porque assim, o esporte amassou, principalmente no final, né? Foi dessas duas bolas em cima da linha. Aí eu fui nesse jogo, aí assim, você tá totalmente diferente, assim, o que é o futebol. Até questão de fila para pegar ingresso, assim, você vê que é uma coisa que ficou um pouco do futebol que Raiz, a né? gente conhece mais antigamente. Velho. Tipo assim, no estádio, né, para vender as coisas dentro do estádio, é uma coisa mais popular, assim, uma coisa mais Brasil mesmo, né? Agora, eu não fui na arena, né? A arena deve ter mantido É. padrão normal, agora que tá seguindo. Mas assim, O problema da arena só voltando aqui, o problema da arena só aqui é que ela fica numa cidade, região metropolitana, um pouco distância, né? afastada. Aí é a mobilidade. A linha de metrô para mais de 2 km do estádio. É muito ruim a Vê se tem mobilidade. loja. É. E O estádio em si é seria, bonito, mas para seria, chegar lá, é, exatamente. E complica sempre. só para Ó, terminar, aí a gente, a pessoal, visão, sim, vá. não, só para terminar, a visão que eu tenho do esporte, para terminar assim, são os times do Nordeste, a gente vai pegar aí, a gente pode ter conversa sua com o Felipe, né, quais são os maiores times do Nordeste. A gente vai pegar dois, três que tem, dois, Sport e Bahia, né, que são um patamar acima até por títulos nacionais importantes, né, um brasileiro e a Copa do Brasil e os dois brasileiros do Bahia. Cara, e a gente, às vezes eu não entendo, velho. Parece que talvez os times do Nordeste não sabem a força que tem. Porque era para chegar muito mais. Assim, tem torcida apaixonada, a torcida abraça o time mesmo. Você vê que os jogos do esporte, do Bahia, a gente agora se a gente Ceará, Fortaleza, assim, a torcida sempre vai. Então, a torcida consome o time. Mais mesmo de ter gestão boas, né? No futebol, coisa mais rara hoje em dia. Eu acho que essa questão de cota de TV, apesar de estar muito diferentes ainda,
tá melhorando, assim, nesse sentido de, o esporte hoje ganha, por exemplo, o esporte não tá na Série A, os times do Nordeste recebem muito mais dinheiro do que recebiam antes. Os jogadores hoje vão jogar aí, né? Tipo, antes só vinham. Hoje o esporte e o Bahia têm capacidade de tirar jogador de igual para igual de Cruzeiro, de Atlético, de Cruzeiro principalmente hoje, né? Da dupla Grenal e por aí vai. Principalmente de Botafogo e Vasco, que parece assim, estruturalmente pararam no tempo, né? O Botafogo e o Vasco exatamente um reflexo que ficou de gestão de futebol ruim, né? Que eles não conseguiram ainda. E também é o que não está sabendo a força que tem, né? Porque são times grandes, que têm torcida. Principalmente o Vasco. O Vasco, eu acho o Vasco um gigante do futebol, assim. Com certeza. O Vasco, no dia que chegar uma pessoa lá né, organizar a mesma gestão do time, eu acho que o Vasco voa de novo, não tem sem sombra de dúvida. O Vasco é um time que quando eu comecei a ver futebol, pô, o Vasco ganhou Brasileiro 97, Libertadores 98, Brasileiro 2000, aquela Mercosul, aquele time do Vasco. Aquele time do Vasco era sensacional também. Os caras aí botava dinheiro, também tinha muito investimento. Naquela época tinha muito investimento de fora, né? O Cruzeiro mesmo teve uma época que veio uns investidores, acho que era Hits Music. O Cruzeiro montou o time do Cruzeiro na final da década de 90 ali, era um time massa também. O Cruzeiro trazia jogador caro. Então o Sorin mesmo veio dessa parceria. O Sorin na época foi uma das maiores contratações da história do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, na verdade. Na época o Cruzeiro pagou, não sei, era 4 milhões de dólares, 3 milhões de dólares nessa época. Então era muito dinheiro, né? 2000. E esse time tinha investimento, né? O Vasco tinha, o Corinthians também montou um time, o Palmeiras com a Parmalat. Só que aí depois, o Cruzeiro, até que naquela época organizado, a gestão era organizada, o Cruzeiro não teve muito problema, mas você vê que o Palmeiras sofreu, o Vasco principalmente, o Vasco desde 2003, né? 2002, 2001, do Vasco nunca mais foi o mesmo, né? Teve um ano bom ainda, aquele que disputou com o Corinthians no mata-mata da Libertadores. Tinha um time bom com Diego Souza, Felipe, Juninho Pernambucano, mas foi só aquele ano mesmo. Agora, o que vocês acham da gente? Rapaz, eu falo aqui sempre com sinceridade. O pessoal pode até achar que é puxando o saco, mas não é não. Eu acho o Cruzeiro um dos times mais subestimados, assim, pela imprensa nacional, que fala mais de Rio e São Paulo, né? Eu acho o Cruzeiro muito maior do que Fluminense, Botafogo e Vasco é mais difícil, né? Mas Fluminense e Botafogo eu acho muito maior. E acho que dá para comparar com Vasco e Flamengo também. Um time que já ganhou 2 Libertadores. O Flamengo veio ganhar a segunda agora, né? E a primeira tem aquele asterisco do jogo contra o Galo. Que até a gente discute a favor deles. Eu acho o Cruzeiro subestimado pela quantidade. O maior campeão de Copa do Brasil. Títulos brasileiros. Tem aquele do 67. Nossa, Brasil. 66. E os 3 agora, 2003, 2013, 2014. E Copa do Brasil também ganhou 2 recentes. E até eu acho estranho, né? Porque pelas premiações milionárias que a Copa do Brasil dá nos últimos anos, é estranho que o Cruzeiro tenha chegado nessa situação, né? Porque ganhou em 2017, 2018, premiações de 50 milhões, 60 milhões. Na verdade, em 2017 ainda não era esse... 2017 ainda não tava esse valor alto. Não, né? Foi 18, né? Que 18 já começou, era, né? Assim, 18 começou. Eu não entendo esse como é que o Cruzeiro, com esse dinheiro todo, caiu. Esse papo de subestimado, isso aí é assim, que o Cruzeiro basicamente teve o título do Bahia, né, em 59, mas assim, o Cruzeiro basicamente foi o time que acabou com o eixo Rio-São Paulo. Porque até então, era só dava Santos e o Palmeiras, né? E o Botafogo com base na seleção brasileira. Assim, o Cruzeiro foi e ganhou de 6-2 do Santos em 66, assim, uma coisa que... Imagina o choque na época. Tanto é que o pessoal na volta, o Santos vai... não sei se você sabe disso, no intervalo do segundo jogo, porque na época não tinha saldo de gols, né? O Cruzeiro ganhou de 6-2 no primeiro jogo. Aí o segundo jogo, o Cruzeiro estava perdendo de 2-0 no intervalo. O presidente do Santos, o presidente da Federação Paulista, já foi no vestiário do Cruzeiro, assim, onde vai ser o terceiro jogo? Maracanã, que tinha que ser campo neutro, né? Assim, de tanto que subestimavam mesmo, assim, eles
Na época, o futebol era só Rio e São Paulo. Se alguém de fora ganhasse, ia ser uma coisa. E o Cruzeiro virou o jogo no Pacaembu e foi campeão. A partir daí, você pode ver que teve o salto de outras equipes, as equipes de fora, começando a disputar mais. Depois veio o título do Atlético, 71, o Inter ganhando os dois brasileiros. Inter ganhou 3, né? No década de 70. Teve o de 79 ainda. Depois, tanto é que o Cruzeiro foi o segundo time brasileiro a ganhar a Libertadores. O Santos tinha duas, Verdade. e o Cruzeiro chegando em duas finais seguidas também. Não ganhou outra, né? Também por motivo de a gente sabe como é que é naquela época. E aí, às vezes o pessoal do Nordeste acha assim que o pessoal só vê Rio São Paulo, só vê os times do Sul e do Sudeste. Né? Só dá valor para esse time, a arbitragem sempre a favor, mas assim, é gente que também sente demais, velho. O Cruzeiro nem estava muito prejudicado pela arbitragem. Então, o próprio Atlético, né, na Libertadores, assim, a mesma visão que vocês acham que vocês têm em relação a o time do Nordeste, pô, a gente tem que se unir para bater, né, tipo, não ser, a gente não quer ser nem ajudado, nem prejudicado, não quer que seja isento, tudo isento, receber melhores cotas. A gente também totalmente é a mesma coisa. Cruzeiro nem é muita diferença assim de cota, recebe muito pouco. Visibilidade, você falou de visibilidade na mídia, muito baixa. Só que aqui tem um problema, não se une. Cruzeiro e Atlético não se une com o Grêmio, com o Inter. Então vai ficar cada um com a sua força única, cada um puxando uma corda de um lado, e vai continuar assim. Eu não vejo, muito difícil ver melhora nisso, a não ser que o pessoal dá uma unida nisso aí, né? Esse quarteto, pô, Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Inter é muito subestimado. Principalmente, na minha opinião, Cruzeiro e Grêmio. Porque são assim, tradicionalmente tem uma regularidade maior. Quinta e sexta torcida do Brasil, né? Quarta, quinta e sexta já que o Vasco empatou. Agora, em relação às finanças, né? Que a gente ia comentar. O Cruzeiro vinha, né? Até no início até na última década, 2010, até 2010, meu Cruzeiro viu assim, era até uma crítica da torcida, que na época que o Perrella ainda era presidente, o Cruzeiro praticamente era dos 12, dos 12, né? Do pessoal Grêmio, os dois do Sul, os dois de Minas, os quatro de São Paulo. O Cruzeiro era um time que não devia nada. Era o que menos devia e não devia nada. O Cruzeiro não tinha encargo, não tinha dívida trabalhista. O Cruzeiro era assim, era refinado mesmo nas contas. Só que o que acontecia? O Cruzeiro vendia muito. O Cruzeiro não conseguia só fazer isso, conseguia vender jogador, conseguia revelar alguma coisa e vendia. Aí beleza, só que aí o futebol deu uma mudada também, né? Parece que a gente começou a comprar mais, parou a vender menos. O Cruzeiro deu uma enfraquecida muito, muito grande na base. E para explicar isso, uma pessoa tem que vir de lá. Aí o Perrella saiu, vendeu o time inteiro. O Cruzeiro em 2011 não caiu só porque pegou o Atlético na última rodada mesmo. Porque, se você for pegar o time de 2011, vendeu o Henrique, vendeu o Gil, o Thiago Ribeiro foi embora. Tipo assim, o time vendeu metade. Roger tava ainda? Roger comentarista ainda tava? Roger tava, só que o Roger já era do elenco e era reserva, você não era titular, né? Mas ajudou, não. Na arrancada final ali, ele foi um dos principais, né? E, assim, aí fez uma limpa e entregou o Cruzeiro sem jogador nenhum para a gestão do Gilvan, né? O Gilvan veio até que conseguiu, aí veio o Alexandre Matos junto, conseguiu montar time bom, tanto que ganhou os dois brasileiros. Só que realmente fez uma dívida para contratar jogador, só que assim, nada do anormal que a gente vê por aí, né? Hoje, né? Aquelas dívidas que todo time tem. Dívida que todo mundo vai ter, o pessoal vai ficar pondo em jornal para endividado, não vai acontecer nada. Aí o Gilvan entregou o time com um elenco. O time foi o campeão da Copa do Brasil de 2017, mudou de 2017 para 2018, entregou com um elenco legal, pô. Tinha Thiago Neves, o Ábila ainda estava, o Ábila foi vendido. Não lembro agora no final do ano, mas tinha o Rafael Sobis, o elenco de 2017 com o senhor Dedé, aí ele vai, né? Dedé, Henrique, todo mundo, né? Romero. Só que em 2018 entrou essa última gestão do Cruzeiro, então os caras foram. Não quiseram nem roubar pouco, não, quiseram acabar com tudo. Antes da gente entrar nessa parte, eu queria perguntar mais uma coisa ainda de Sport e Cruzeiro.
Quando você pensa em esporte, quais são os 3 primeiros jogadores que vem na sua cabeça? Cara, ó, você vai. O primeiro é o Leonardo, o atacante. Pô, o Leonardo, eu lembro quando eu era pequeno, ele jogava, o Cruzeiro ele pegava esporte, e eu via os jogos na TV, falava pro meu pai, nossa, pai, esse cara aí, o Cruzeiro precisa contratar ele, velho. O cara é uma raiva pra jogar. Então, eu lembro no Brasileiro de 98, que o esporte foi pro mata-mata, né? Sim. Mas ele destruía, velho. Ele era cabuloso mesmo. Aí acabou vindo. Aí ele foi e fez aqueles. Foi o 5-0 do Atlético, né? Foi 5-0 ou 6. 6-0? 6-0 que 6. ele fez Ele 5 fez gols. 5. Pois é. Eu tenho certeza que por causa daquilo ali ele veio pro Cruzeiro depois. O Cruzeiro contratou ele por causa desse jogo aí. Então, assim, o Leonardo é um cara que, infelizmente, faleceu. Ele é um cara que é o que eu mais lembro, assim, da relação do Cruzeiro Esporte. Cara, você vai nem acreditar, mas o Leomar, Leomar. eterno capitão do Leão, por causa da Copa das Confederações, cara, Foi. o Leão era técnico do esporte, foi pra seleção, né? Foi. Em 2000, aí em 2001 ele convocou o Leomar. Foi pra Copa das Confederações. E o terceiro é o Diego Souza, cara, que o Diego Souza ele criou uma relação com o esporte muito forte e, assim, o Diego Souza é o cara que ele vai jogar com a camisa do 15 de Piracicaba e ele vai fazer gol no Cruzeiro. Então, não tem como. Não, ele não tem jeito. E ele também, pelo que agora o esporte foi bem no Brasileiro em 2016, o esporte fez uma boa 2015, campanha. 2015, 2015. 2015, né? Já tava o Diego, não tava? Tava. Não, pois é, então. E criou esse laço muito forte com a torcida do esporte e tal. E eu acho que ele devia ter ficado, ele não devia nem ter saído do esporte, mas ele quis sair. Mas é os três que. Aí tem outros, com esse Magrão, tal, né, jogador o Jackson, Aham. mas esses três aí que. E o Magrão sempre fecha o gol contra Legal. a gente, né? Eu vou falar Incrível. sobre isso aí. Então, Leonardo, Diego Souza E Leomar. e Leomar. Leomar. Beleza, legal o trio. O de Chico foi mais alternativo. Ele falou uns jogadores assim que ele lembrava por momentos específicos, né? Não foi nem tanto por ser craque. Às vezes Ó, é. Marcelino entrou aí, Chico entraram aí, ó, os dois, ó, Chico e Marcelino. Palmeiras e Ó, Corinthians o Chico, representados. o Chico também não conheci pessoalmente. É uma pena, né, não ter encontrado o pessoal do grupo dele. Mas o Marcelinho eu não conversei, troquei ideia. O Marcelinho, os caras são foda. E grande Marcelino. Vou dizer agora os 3 do Cruzeiro que eu lembro. Eu acho que você vai gostar. Primeiro, porque assim, como eu era goleiro, até agora, por coincidência, todos os times eu falei um goleiro. Bahia eu falei Emerson, Palmeiras eu falei Marcos, Cruzeiro eu vou falar aqui Dida. Ah, Por quê? Em 98 foi o primeiro brasileiro que eu vi. O Cruzeiro chegou na final e, foi. assim, o time era bom. O time tinha Gotardo, Marcelo Dian, Djair, Fábio O time Júnior. era bom. Agora, Valdo, o Valdo, que jogou no Sport em 2001. Mas, jogou assim, depois, né? o cara que me marcou foi Dida, velho. Com aquela fama dele de pegador de pênalti, um goleiro muito frio. E assim, como eu era goleiro, quando eu era pequeno, eu gostava de jogar no gol, eu sempre me identificava muito com os goleiros. Então, o primeiro é Dida, com certeza. O segundo é Alex, porque o que ele jogou em 2003, eu nunca vi igual no Brasil. Aquele Não, tríplice coroa. o Alex em 2003, tipo assim, na eleição do melhor do mundo, ele tinha que estar entre os 10, porque a bola que ele jogou é porque o pessoal não valoriza a gente aqui, né? Mas ele era matado. Ele fez chover no Mineiro, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Tudo. Então, não tem como. Aquele cara, eu falei até para Chico, quando ele veio aqui, que eu acho que Alex não ter jogado uma Copa é um absurdo. Pelo menos um ele tem que ter jogado. Pelo menos. Ou 2002 ou 2006, uma das duas. É aquela série de jogadores que não jogaram Copa do Mundo, mas o Alex ainda é daqueles top 5 assim, que, pô, como é que o cara não. É um pecado mesmo, mas ele podia ter jogado. O Filipão não chamou ele, né, em 2002. Tipo, o Alex também tava na baixa nessa época, né? Tipo, eu não tava jogando no clube. Podia ter ido em 2006, né? Ele tava 2006 no Fenerbahçe já, né? tava bem, ele tava É. tá boa a imagem, tá, né? Tá bem escuro, mas eu tô te vendo. Pois é. Aí, agora melhorou. Pronto, melhorou. Pronto. O 2006, só que ele foi campeão, ele jogou a Copa América,
sei se ele era capitão da Copa América, Ele 2004. jogou bem, algumas Copas É, da América, algumas Copas das Confederações bem, eu não entendo porque quando chegava na Copa ele não ia. pois é. É. Ele chegava na hora H, o pessoal não convocava ele. Uma pena, né? Porque o Alex, tanto assim, tanto é que os jogadores, você vê que é jogador que as outras torcidas admiram, né? Tipo, os atleticanos Isso. falando pro Alex, corintiano falando do Alex, né, que jogava no Palmeiras. Então não tinha muito essa questão da rivalidade quando fala de um cara que jogava uma bola dessa. É. Cledi entrou aí, ó, chamando a gente de fera. Grande Cledi, Cledir movimenta aí o. torcedor ilustre do esporte. É. O Cleidigo, ele mora, o meu pai morou em Cabo de Santo Agostinho, por isso que Foi? por isso Que que eu fui massa. em Recife em 2012. Aí eu fiquei uma semana lá, conheci a região, a área dele lá. Legal. Legal. Então, Dida, Alex e o terceiro você vai gostar também, que é Sorin. Hum. Ah, Argentino, lateral esquerdo, criou uma identificação muito grande com o Cruzeiro, né? A torcida gostava muito dele, ele puxava a torcida. Ele tinha aquele símbolo de raça, né? Argentino, latino, assim. Também um jogador que marcou muito. Aquela cabeleira dele, né? Também. e o Então, Sorin era a particularidade que acho que é o jogador que mais jogou com a cabeça enfaixada no Cruzeiro na história. foi. É, assim, cara, não sei quantas, toda vez você vê algum jogo, assim, uma coisa histórica, tá lá o Sorin com a cabeça enfaixada, que dava, tinha medo não, cara. Cabeçada com os outros, sangrava, voltava pro jogo. O cara era diferenciado mesmo. O Sorin, ele, até O, hoje, cara, você vê que ele fala do Cruzeiro, assim, não deixa nunca de falar do Cruzeiro, né? o Sport tem um jogador que é assim, que todo jogo ele se machuca, ele se enfaixa. E é lateral esquerdo também, O Sander. Só que Sander, a qualidade dele Sander. pra Sorin Mas tá eu acho ele bom jogador, cara. Eu acho ele Ele bom jogador. ele é muito raçudo, mas assim, a qualidade de Sorin nem Ah, se não, compara, né? é um outro patamar, mas É. o Sander realmente, ele é um bom Ó, jogador, cara, bom jogador. Felipe do Bahia tá perguntando se Marcelo Ramos é considerado ídolo no Cruzeiro. Ah, na verdade, o Marcelo Ramos é o meu maior ídolo do camisa do Cruzeiro, é o Marcelo Ramos. Olha aí. Então, E é de vários da minha geração, porque o Marcelo Ramos é o quinto. Agora, cara, esses números eu me perdi todos, mas ele é o quinto. É o quinto maior artilheiro da história do Cruzeiro. Um dos maiores campeões, um dos jogadores que mais foram campeões pelo Cruzeiro. Então, assim, e na Libertadores 97 ele foi vendido em 96, voltou em 97. Aí e voltou só para as oitavas de final para frente. Assim, eu acho que ele só não fez gol no confronto da final, mas ele chegou a fazer 5 gols na campanha dos mata-matas. Assim, Marcelo Ramos é da minha geração, assim, da década de 90, quem começou assistindo o Marcelo Ramos vai ser ídolo de 8 em cada 10, assim, com certeza do Cruzeiro. Ele é monstro sagrado do Cruzeiro, e o Marcelo Ramos, e do Bahia também, né? ele é um dos maiores artilheiros do Bahia também. Eu não Do lembro se é o Bahia, pois segundo, é. o terceiro, é uma coisa assim. Sabia Ó, fazer gol. Um jogador que não sei também, que não teve chances maiores na seleção, é. tem que fazer gol. Marcelinho e Bruno F estão dizendo que Marcelo Ramos é ídolo. Chico Galês está dizendo que ele foi matador em todo o clube que ele passou. Jogou no Então é Palmeiras. isso. Marcelo Ramos É. jogou no Palmeiras. Eu Também lembro fazia dele no gol. São Paulo. Você sabia que ele foi artilheiro 2 vezes do Campeonato Pernambucano pelo Santa? 2 vezes. Foi, mas mais na final mais veterano, né? Foi. No Foi fim na da época. carreira, ele jogou no Santa e foram 2 anos alternados, foram 2 anos seguidos, não. Jogou Foi. um ano, aí no outro ele saiu e no outro ele voltou. Aí nesses 2 anos ele foi artilheiro do Pernambucano. Foi mesmo. Eu lembro que ele. Deixa eu mostrar. Cadê esse? Eu lembro que ele foi pro Santos e desandou fazer gol também. É matador nato, né? E no Palmeiras, o Palmeiras também contratou ele, que todo jogo contra o Palmeiras ele fazia gol. Marcelo Ramos. Tanto o gol, o nosso título de 96 na Copa do Brasil, foi gol dele, né? O gol do título. Né? No final do jogo, tava um dos maiores títulos desse jogo, um título emblemático do Cruzeiro também. E ele fez gol na ida e fez gol na volta. Depois Cruzeiro e Palmeiras, altos confrontos, principalmente naquela época. Em 98, Cruzeiro e Palmeiras decidiram quartas de final do Brasileiro. O Cruzeiro tirou o Palmeiras e as duas finais o Cruzeiro perdeu. Cruzeiro foi o sétimo, Palmeiras o segundo, mas o Cruzeiro tirou, não foi? Foi. E assim, o terceiro jogo, esse é um dos maiores jogos da história, assim, pra mim. Cruzeiro e Palmeiras lá no último jogo. E esse jogo foi assim, eu até repito de falar. 3-2, e assim, aí depois teve as duas finais que ele perdeu. O que fica é que o Cruzeiro perdeu as finais, mas o confronto, assim, que era de muita importância, que era do brasileiro, o Cruzeiro que passou, e depois ele perdeu a final.
E o Palmeiras meio que levou o Marcelo Ramos depois por causa disso, que era, pô, todo jogo o cara faz gol contra a gente, vou trazer ele. Foi, Cledi lembrou aí que ele fazia muito gol pelo Santa. Agora vamos falar no assunto que você estava introduzindo, né? Você falou um pouco do antes. Agora vamos falar da crise em si, ah, né? Porque o Cruzeiro, na década de 2010, eu posso dizer aqui, sem exagerar, que foi o clube um dos mais vitoriosos, né? Talvez junto do Corinthians ali. Que o Corinthians ganhou muitos brasileiros, ganhou a Libertadores. Mas o Cruzeiro ganhou 2 quatro brasileiros nacionais, né? e duas Copas do Brasil, né? Pois Só, é. só na década de 2010. E de repente, o que foi que aconteceu? Explica aí. Cara, cara, foi o seguinte, depois daquela história toda que eu falei aí, que até 2017 era a gestão pós-Perrella, né? Teve os 6 anos pós-Perrella. Entrou uma turma lá, assim, que entrou muito contestado no início, né? Que é o Itair Machado e o Wagner Pires. Assim, o Wagner Pires nunca tinha meio de futebol e o Itair Machado é um cara conhecido do futebol, né? Que da época do Ipatinga, que o Ipatinga surgiu aí, que tinha um bom time, aquela parceria com o Cruzeiro, o Itair Machado que era à frente de tudo lá, né? E assim, o Ipatinga depois quebrou, né? O Ipatinga chegou, depois quebrou. Aí o pessoal resolveu colocar ele lá como um homem forte do futebol do Cruzeiro. E, cara, e aí, assim, eles fizeram um esquema que, cara, envolveu blog, envolveu torcedor, jornalista não posso falar aqui, mas deve ter no meio também, assim, não tinha questionamento, cara. Tudo que os caras faziam, não tinha zero, não tinha nada de questionamento. Então, esse meio do futebol que a gente já conhece, que já tem assim, o empresário vai pegar um bônus aqui, vamos dar um bônus aqui para a negociação. Cara, no Cruzeiro isso foi regra, e foi muito. Então, assim, muito dinheiro de negociação, assim, totalmente debaixo dos panos. E nisso foi fazendo um soma dos caras gastando dinheiro, saiu até agora gastando dinheiro com casa de entretenimento adulto, que o pessoal tá falando. Foi. Teve isso, com o cartão corporativo do clube. O Fábio fez a renovação do Fábio, cara. Teve um empresário que recebeu uma quantia altíssima. O Fábio nem sabe quem que é o cara. Tipo assim, nem precisava de intermediação, porque o Fábio, é só chegar no Fábio e falar assim, ó, Fábio, você quer renovar? O Fábio vai renovar, entendeu? E nisso aí vai gerando a bola de neve, né? A festa do título, cara, a festa do título da Copa do Brasil foi caríssimo, os caras gastaram horrores de dinheiro, velho. E foi somando aí, os caras não estavam com interesse do clube de fazer uma gestão séria no clube. Em 2019, deu aquelas denúncias no Fantástico, né? Que aí começou a aparecer mais o podre que esse pessoal tá fazendo, e aí, cara, aí gera aquela tempestade perfeita, né? Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na disputa da Libertadores da Copa do Foi, Brasil. o Cruzeiro começou bem em 2019 ainda, né? Pois começou bem. Não, só que na hora do vamos ver, que terminou a primeira fase. O Cruzeiro ficou na segunda do geral na Libertadores. Saiu a notícia, aí veio tempestade perfeita. Vem imprensa em cima, aí começa o questionamento, e começa aqueles rolos de diretoria, aquele que o jogador fala, começa aquelas entrevistas assim, você acha que esses negócios da diretoria tem interferido nos jogadores? Tipo assim, já começa a plantar. Aí começou já também, saturou o relacionamento Mano Menezes com os jogadores. Ainda, na Libertadores ainda achei que, cara, ainda a gente fez muito ainda, porque a gente podia ter passado do River. Cruzeiro teve chance do Mineirão de passar, teve gol anulado lá Foi também na nos pênaltis, Argentina, né? que Foi nos pênaltis, né? foi nos pênaltis, Aí, assim, o Cruzeiro meio que deu all-in, né, nos mata-mata. Assim, o brasileiro abriu mão total, deixou de lado total. Eu nem era contra isso também, pra falar a verdade. Só que aí perdeu as duas, perdeu pro Inter, perdeu pro River. Aí se encontrou numa hora que o Cruzeiro não tinha mais dinheiro de premiação, que estava contando com nada. Relação do Mano Menezes, torcida começou pegar muito. E assim, eu acho que, na minha avaliação, se o Mano Menezes sair, foi uma peça importante do rebaixamento, porque, mal ou bem, Quase cara, ele 3 anos, né? Quase 3 anos lá. e já salvou a gente de dois também, cara. Em 2015 ele chegou aqui, ele estava enterrado. Em 2016, mesma coisa. Enterrado para cair, ele conseguiu dar uma. Só que ele também já estava, cara. Já tinha a relação do jogador também, que estava influenciando muito. Thiago Neves, Fred, esses caras. Aí começa a atrasar salário, aí, meu filho, aí acabou. Tivemos até ainda com o Abel, ainda, quando o Abel chegou. O Rogério, coitado, o Rogério chegou, tentou fazer alguma revolução aqui, tentou pôr os caras para correr, os caras caíram com ele. Também acho também que ele podia ter sido um pouco mais, assim, não era hora de revolucionar nada, né? Era hora de fazer 3 pontos, ganhando de 1-0 e chegar a 45, né?
O Abel quase conseguiu, cara. O Cruzeiro deu uma arrancadinha com o Abel. O Cruzeiro, só que infelizmente também, além de tudo isso, é até ruim falar, mas o Cruzeiro teve uns erros de arbitragem nesse processo. O Cruzeiro teve uma sequência de Goiás, Fluminense e Chapecoense. Cara, três resultados assim, que teve assim, anularam o gol do Cruzeiro, que não tinha por que anular contra o Goiás. O Fluminense anulou o gol do Cruzeiro, que não era para anular, contra a Chapecoense. Pro mesmo motivo que anularam o gol do Cruzeiro com o Goiás, deram para a Chapecoense assim. Aí é 6 pontos que foram embora, que naquela hora ali desce, velho. Cara, o Cruzeiro dava uma fugida do Z4 ali. Mas enfim, agora também o rebaixamento foi muito merecido, velho. Assim, a gente foi derrubado pelo. Qual time com a terceira maior folha salarial do Brasil foi rebaixado? Só o Cruzeiro. Por todos esses Rapaz, problemas. quem agradeceu muito foi o Ceará, porque assim, pelo andar normal da carruagem, era pro Ceará cair, né? Fez 39 pontos, porque o Cruzeiro teve aquele momento inexplicável ali também. Nas últimas 3 rodadas, o Cruzeiro fez. Acho que empatou com a Bahia. Agora, acho que perdeu do Vasco, perdeu do Grêmio e perdeu do Palmeiras. Assim, para fazer 4 pontos de 9, perdeu os 9. Também já não estava. Aí chegou o Adilson também, que piorou. Então, e na hora do jogo estava bem contra o Grêmio, tinha mexido as 3. Tipo assim, era para cair mesmo, cara. Quando estava bem contra o Grêmio, podia ganhar aquele jogo e ficar dependendo só do Cruzeiro na última rodada. Aí ele fez as 3 alterações, Cruzeiro em cima do Grêmio, cara, errando o cara, tirando gostei da meu Robinho machuca, fica com 10 em campo. Aí não tem como, velho. Eu vou te dizer, eu tava, Yuri do Fanáticos até vai lembrar, que desde o início ele tava dizendo, rapaz, o Cruzeiro é um candidato a cair. Eu dizia, Cruzeiro não cai, Cruzeiro não cai. Não, o Cruzeiro não cai não, pô, Cruzeiro não cai não. Mas sabe qual foi o momento que eu fiz, rapaz, eu acho que vai cair? Já tava no finalzinho, nas últimas rodadas, faltando 5, 6 jogos, mais ou menos isso. Cruzeiro e CSA, no Mineirão. CSA fez 1-0, pênalti pro Cruzeiro, Thiago Neves bateu para fora. Eu fiz, rapaz, esse time vai cair. Ali foi ali que a gente vai olhar aquele momento, assim, todo rebaixamento tem um momento chave, né? Aquele ali foi o nosso ali. Que assim, cara, é inacreditável, mas assim, o cara, eu acho que ele estou para fora de propósito ainda, cara. Sabe quando o cara Pareceu, sinceramente, pareceu. Sabe quando o cara vai jogar a bola assim, fica tentando acertar a gaveta no início do jogo? Só pra brincando, então, eu acho que ele tentou ir, vou acertar a gaveta aqui, se acertar, bom. Foda, cara, e aquele jogo foi difícil, uma chuva danada, mas agora é enfrentar, cara, o Cruzeiro agora entrou um novo presidente, teve um grupo de empresários que assumiu pra dar uma arrumada na casa, o novo presidente também não é um cara tão, assim, um cara mais novo, acho, aparentemente está querendo realmente melhorar as coisas no Cruzeiro. Está tendo algumas ações assim que a gente vê que dá uma luz no fim do túnel. E, cara, é voltar ao futebol, torcida abraçar o time. Não sei quanto que vai poder ter torcida também, né? Mas uma hora a gente vai sair dessa, cara. Eu não. Apesar que o nosso time tá bem desconfigurado, sim, mas tem um jogador forte de Série B aí, tem Marcelo Moreno, tem o Fábio ainda, então acho que a gente consegue ainda, em trancos e barrancos, não vai ser fácil, mas se tiver a Série B esse ano, subir. Ainda mais se for mata-mata, pelo prazo curto, né, de torneio, não sei se vai ser esse ano e tal. Mas vai acabar subindo. Vai ser no trancos e barrancos. Vai ser o estilo do Grêmio lá contra o Náutico, mas acho que a gente vai conseguir. Rapaz, ali, viu? Rapaz, aquela ali é histórica, né? Pois é. E ver se agora, com melhor a gestão das coisas, né, acho que não tem como mais, né, cara? Não tem de onde tirar mais. Agora, ou você faz certo, ou realmente o clube acaba. Então, vamos fazer certo. Tem uns comentários bem legais aqui, ó. Retiro do Leão, a página nova, tá dizendo: essa live tá tão boa que o tempo tá passando rápido. Gabi Rocha tá dizendo que a live tá top mesmo. Realmente, já foram mais de 40 minutos aí, a gente nem percebeu. Passa rápido, né? Ó, o esporte também tá passando um momento financeiro. Tá. Muito difícil o momento financeiro do esporte. Porque assim, o esporte subiu. Gastou muito também, né? Foi. O esporte subiu em 2013 para a Série A. Aí em 2014 se manteve bem ali, ficou no meio da tabela. Aí começou a fazer algumas contratações que a torcida gostou, mas não percebeu que estavam começando a criar um rombo, né? Contratou Diego Souza e Ibson em 2014. Aí em 2015 fez um time trazendo Marlone, André, encaixou o trio, encaixou muito bem. Elber fechava ali os 4 ofensivos,
Mas assim, Elber era comparando com os três, Elber era um coadjuvante, né? Assim, porque Diego Souza, Não, André e sim. Marlone jogaram, foi assim. Elber jogou bem, mas assim, que os outros três jogaram foi incrível. E aí o Sport em 2016 fez umas compras que ninguém conseguiu entender. Contratou Lênis, que tinha se destacado um atacante de Eu ponta lembro. colombiano. Errava gol pra danar, né? 3 milhões de reais e o salário dele era em dólar. Aí todo mês o salário dele ficava Porra. mais caro, né? Só Aí subiu. outra contratação inexplicável. Mark Gonzalez parece, chegou uma versão depois que ele fez um teste físico e não foi aprovado no teste físico, mas mesmo assim, Falcão quis que o Sport contratasse. Aí parece que fez um contrato de 2 anos. Aí quando rescindiu, teve que pagar. E recentemente ele entrou com ação contra o Sport. E ganha O ainda Sport entra. e ganhou 650 mil. O Sport ficou devendo naquela câmara de arbitragem lá. Ficou um mês sem poder inscrever jogador. Começou o Pernambucano só com a garotada da base. Aí veio aí com contratação errada, que 4, 5 anos depois continua gerando prejuízo para o clube, né? É o Aí velho veio problema, mais. né? Do velho problema que esses contratos loucos que esses caras fazem e toda hora fica entrando dívida de processo. Outras dívidas assim que o Sport criou, inexplicáveis. Richelli já era do Sport. O Sport tinha 50% dele, mas ele já era o direito federativo, já era do Sport. Aí comprou os outros 50% por 5 milhões. Ninguém entendeu. E só pagou a primeira parcela. Aí contratou André do Sporting em 2016, do Sporting de Portugal. Não sei quantos milhões de euros. Pagou só a primeira parcela. Aí contratou depois Rogério do São Paulo, 6 milhões de reais por Rogério. Mas ele Inexplicável. continua, esses 10 continuam tudo ainda. Continua. O de Rogério só acabou porque o Sport fez um acordo envolvendo a negociação com Regis, porque Regis chegou a sair para era do O São Regis Paulo. Meia Sim. Aí tá no ele, Cruzeiro agora. aí ele está no Cruzeiro, eu nem Tá no sabia. Cruzeiro. Não jogou ainda, não. Veio agora na pandemia. Então por isso que eu não soube. Aí ele foi para o Bahia e fizeram um acordo o Sport liberava para o Bahia uma parte que tinha de Regis e perdoava a dívida de Rogério. Enfim, mas a maioria ficou aí. Ficou, né? Diego Souza venderam ele sem ter pago os salários dele. André, compraram ele sem ter pago também. Venderam ele sem ter pago. Enfim. Por esses motivos assim, de dívida entre clubes, o Cruzeiro perdeu 6 pontos aí agora na Série B. Vai começar com 6, né? Alguém deixou até no comentário. O Cruzeiro vai começar com 6 pontos a menos. Pois é. Por causa Isso vai ser dívida de clube que foi dívida de clube que foi para a FIFA. O Sport, eu não sei como não já perdeu. Ano passado, o Sport parece que perdeu. Perdeu 3 ano passado, mas aí, como já tinha caído, não mudou nada. Mas perdeu 3 pontos. Foi de 40. Foi de 42 para 39, mas não mudou nada. Já ia cair mesmo em 2018. Que o Sport caiu em 2018. Mas aí não ia mudar nada, ia cair do mesmo jeito. Já tinha caído. Aí só mudou de 17 para 18º. Mas é a gente que sofre, né? Depois a gente fica torcendo tudo. E fica aí até hoje o Sport com dívida com o André, dívida com o Diego Souza, dívida com o Marlon. Marlon entrou recentemente com a ação, ganhou também. Ganha. O clube só toma. Tem que penalizar, começar a penalizar os dirigentes, cara. Faz esses acordos aí com esses caras, velho. Quando começar a fazer isso, talvez melhore. A gestão nova tá tendo que fazer milagre. Ano passado, o que o Sport fez para subir ano passado foi incrível. O Sport montou um time incrível para a Série B. Guilherme jogou muito bem. Charles jogou muito bem. Time bom. Para você ter uma ideia, Charles jogou bem no Sport. O Sport queria manter, mas o Sport perdeu a parada para o Ceará financeira. Isso, 5 anos atrás, era um negócio inimaginável. O Ceará ganhar um jogador do Sport por dinheiro. Hoje é a realidade, né? Para você ver. Tá com a gestão melhor, né? Fortaleza, Ceará começaram a fazer direitinho. Bahia é um grande exemplo, né? Tá conseguindo. Pô, trouxe o Rodriguinho, cara. O Rodriguinho é um jogador que o Cruzeiro pagou caro. Não teve nada. Não recebeu nada agora. E o Bahia conseguiu pegar ele. Boa contratação, tá? Vai jogar muito lá, eu acho. Vamos falar de coisa boa. Primeiro para você, depois para mim. Diga aí, 3 vitórias inesquecíveis do Cruzeiro sobre o Sport. Cara, infelizmente o Cruzeiro Esporte não teve aqueles grandes jogos assim que. É verdade. Aquelas coisas assim, nunca teve nenhum mata-mata de Sport. Nunca teve mata-mata, pois é, cara. E a Cruzeiro já teve pro Santa Cruz e pro Náutico. Já caiu pros dois, inclusive, né? Pro Santa Cruz e pro Náutico.
Mas o mais Mas marcante foi 75, né? Que o Santos era favorito, jogo único na Arruda, o Cruzeiro ganhou 3-2 lá no Brasileiro, né? foi pra ir pro quadrangular, pra ir pra final, pra semifinal. Semifinal, verdade. Foi da semifinal, isso. Foi. A gente caiu e depois foi numa Copa do Brasil dessas aí que Cruzeiro, acho que 2007, ou 2000, não lembro agora, 2006, 2007, 2006, sei lá. Mas aí foi um 3-3 no Mineirão que o Santos buscou o resultado lá e classificaram. Mas Cruzeiro Esporte, cara, antes de falar os 3 jogos, o Esporte foi um time que jogou com o Cruzeiro no antigo estádio do Barro Preto, que na época o Cruzeiro ainda era Palestra Itália. Foi um jogo Ah, aí, foi? 1940, tava vendo aqui vendo a história aqui para tentar relembrar. O Esporte porque assim, é difícil, né? Não foram todos os times que jogaram, né? Vieram no antigo estádio do Barro Preto aqui, o Esporte e o Cruzeiro Esporte tiveram um jogo. Cara, meus 3 jogos eu vou lembrar aqui, cara. O primeiro teve um que eu fui em 2018, 2-0 pro Cruzeiro, brasileiro. Acho que foi gol do Arrascaeta e de quem, cara? Do Dedé, não lembro. Mas esse jogo foi legal, foi Dia das Mães, e eu nunca tinha ido, tipo, no Mineirão, bastidores, assim, conhecer o estádio, a gente foi lá no vestiário e tal, conversar um pouco com os jogadores e tal, e no Dia das Mães eu consegui ir com a minha mãe nesse dia, foi legal, foi um Cruzeiro Esporte, a gente foi no campo aí, os jogadores de esporte também tudo perto lá, foi massa. O Magrão, pra variar, pegou pra caceta nesse jogo. O segundo jogo, um marcante, foi que foi em 2016, o jogo 1-0 aí na ilha. O Cruzeiro ainda Eita. estava Diego Souza ameaçado perdeu o ainda. pênalti. Exatamente, Diego vou Souza perdeu marcar o porque pênalti. foi um jogo que o Diego Souza não fez gol no Cruzeiro e ainda errou pênalti. Que é um milagre isso. E depois a gente fez o 1-0 com o Henrique. E foi um jogo importante que em 2016 ele estava também no Paulo Bento, no primeiro turno. Tipo assim, Cruzeiro horrível, cara, horrível. Lanterna do campeonato, só não era lanterna porque tinha o América. Tava mal também. Aí o Mano chegou, o time deu uma melhorada e a gente conseguiu ganhar esse jogo lá. E o mais marcante foi 2009, cara. 2009, o Cruzeiro perdeu a Ah, Libertadores e o Atlético estava 21 pontos na frente do Cruzeiro brasileiro. O Cruzeiro depois cavou a Libertadores, teve a ressaca de 2 derrotas, o Cruzeiro deu uma arrancada no campeonato. E um dos jogos marcantes foi a vitória sobre o Sport, cara. O Cruzeiro estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo. Aquele Wilson, né? o 2 Wilson. gols do Wilson. O Aí o Wilson Cruzeiro. tá fugindo de mim. Chamei tanto ele pra uma live, mas ele tá fugindo de mim. Eu ainda vou chamar. O cara jogou bem no esporte, né? Fez bastante gols, Jogou né? bem, jogou bem na Libertadores. Foi. Aí o Cruzeiro empatou. E esse jogo eu lembro que eu tava estudando, ele tava numa festa, cara. Aí, uma festa, tipo assim, aí o cara gritou, ó, o Cruzeiro virou 3-2. Esse cara, jogou cerveja pra cima e tal. Aí, assim, e foi legal, que esse foi uma arrancada. Guerrón fez gol nesse jogo, né? Guerrón, foi, acho que, cara, o Guerrón, se ele tem, o quê? 2 gols, 3 gols do Cruzeiro, um é esse aí. E foi o ano do Flanelês, com o Atlético o tempo inteiro lá no liderança G4. E na última rodada a gente passou. Na verdade, a gente passou o Atlético na antepenúltima. Só que aí na última rodada a gente conseguiu o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento para ir para Libertadores, na zona do Libertadores. E esse jogo do esporte foi marcante. Essa virada aí foi legal. Foi marcante pro Cruzeiro e pro Sport, porque depois daquela derrota eu fiz, agora caiu. Foi, né? Caiu, né? Em 2009, né? Caiu. Uma pena. Mas aí acontece, né? E você? Eu já até sei qual que é a sua primeira, mas fala aí. Tu falasse 3? Não foram 2, não? Não, falei foram 3 já. falei a do 2018, né? 2018. Isso, Ah, 2-0. sim. 1-0 aí, o 3-2. Sim. Rapaz, não são muitas vitórias que eu vi do Sport no Cruzeiro, mas tem umas marcantes. Primeiro eu vou falar de 2012, quando você falou que veio aqui em 2012, pensei que tinha sido esse jogo, Sport e Cruzeiro. Não. Apesar de ter sido outro rebaixamento do Sport 2012, o Sport teve alguns jogos que foram, assim, bons jogos marcantes. E um foi esse do Cruzeiro, aqui na ilha. O Cruzeiro fez 1-0 no primeiro tempo com o Alisson, sei lá, nas pernas de Saulo, primeiro tempo. Aí o Sport empatou ainda no primeiro tempo com o Richelli. Foi um golaço. Teve um lançamento de trás do meio campo, assim, da esquerda, de William Rocha para frente. Aí Richelli de cabeça encobriu o Fábio. Golaço, golinho. Foi, lembro. Aí foi no primeiro tempo ainda 1-1. E no segundo tempo, Richelli jogou muito esse dia. Fez esse gol de cabeça e deu um passe de letra. Resolvi jogar um Cruzeiro Richelli. Aí no segundo tempo ele deu um passe de letra para Gilberto, que tá no Bahia, fazendo gol também. Gilberto, centroavante. Aí Gilberto fez 2-1, vitória de virada.
apesar do Sport ter caído, foi um jogo marcante, assim, mostrou a superação. Foi um jogo, um momento em que o Sport ainda estava lutando ali, né? Foi um jogo que Sim. deu esperança. Naquele momento ali, foi um jogo importante. Luiz Felipe Moraes está falando que estava na ilha aí. Eu não estava nesse não. Aí, vou falar em segundo lugar, 2016 também. 2016 o Cruzeiro ganhou aqui, mas o Sport ganhou aí. Foi. Que foi o jogo que Paulo Bento caiu, né? Foi uma vitória, assim, uma derrota que eu agradeci, viu, esse dia. Foi bom para todo mundo, então. Não fiquei chateado, não. Foi um 2-1 do Sport. Primeiro tempo, Rogério fez 1-0. Rogério que custou 6 milhões, sabe-se lá por quê. Diego Souza deu uma enfiada linda, assim, com 3 dedos. Aí Rogério tocou na saída de Fábio. Primeiro tempo terminou 1-0. Aí no segundo tempo, Everton Felipe, que até tá aí, eu ia até te perguntar como ele tá aí. Fez uma jogada linda, pegou de trás do campo, saiu conduzindo. Aí tocou para Rogério fazer mais um, 2-0. Aí nesse jogo o Magrão pegou muito. Exatamente. Uma das maiores defesas. 25 chutes pro gol, sei lá, mas foi uma coisa. Uma das maiores defesas de Magrão foi nesse jogo aí. De Rafael Sobis, ele tira em cima da linha, aquele chute que todo mundo. Não, foi gol. O Cruzeiro pediu o gol, né? Levantou a mão, passou da linha, mas não passou, foi em cima da linha que tirou. Aí o Cruzeiro ainda nos acréscimos diminuiu para 2-1, mas aí foi o Sport que ganhou esse jogo. Isso, William. Bigode. Aí o Paulo Bento caiu esse dia, foi bom demais. Né? Foi. Aí Paulo Bento caiu. E o primeiro lugar, talvez você não lembre, mas para mim é marcante. Tô até com a camisa aqui, 2007. O Sport, em 2007, estava na Série A, depois de 5 anos na B. O Sport ficou na B. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Foi a maior sequência do Sport na história, longe da Série A. Aí subiu em 2006. 2007 era aquele time que começou bem, o Pernambucano, mas se desmontou. Aí é o pensamento de todo mundo, né? Se conseguir se manter na Série A, vai ser um lucro imenso. E o jogo que o Sport garantiu a permanência na Série A foi contra o Cruzeiro. Penúltima rodada. Foi, cara. Na ilha. 1-0, não foi um negocinho? 2-1. Isso, 1-0. Penúltima rodada, 1-0. Gol de Adriano Gabiru, que um ano antes tinha feito o gol do título mundial do Inter. Estava no Sport em 2007. Bala cruzou a bola da direita, meio assim, do jeito que veio a bola. Não foi uma jogada muito bem construída, não. Foi do jeito que veio. A bola do jeito que veio, ele pegou de primeira de chapa. Foi um gol bonito. Gol lá. No ângulo. Já era Fábio o goleiro, eu lembro. Não, era. Esse jogo aí, o Cruzeiro 2007 melhorou. Foi com o Dorival. 2007, você tá falando do Dorival Júnior. 2007. Só que tinha um problema, cara. O Cruzeiro, no final, na reta, o Cruzeiro chegou a dividir liderança com o São Paulo nesse ano no Brasileiro. Só que aí, tipo assim, eu lembro que faltavam 8 jogos para terminar o Brasileiro, o Cruzeiro tinha que manter firme. Aí o Cruzeiro conseguiu perder os 4 fora de casa. Ganhou os 4 dentro e perdeu os 4 fora. Essa é a campanha típica do Sport. Ganha tudo em casa. Uma dessas foi essa derrota aí, que foi... inclusive, essa derrota do Sport foi que tirou o Cruzeiro do G4, cara. O Cruzeiro só entrou no G4. Tirou da Libertadores. O Cruzeiro só entrou porque na última rodada, acredite se quiser, o Cruzeiro precisava que o Palmeiras perdesse para o Atlético já nem ia ir para o campeonato, em São Paulo, e o Cruzeiro tinha que ganhar do América de Natal em casa. O Cruzeiro ganhou, o Atlético ganhou do Palmeiras e o Cruzeiro foi para a Libertadores. Dá para mesmo acreditar, né? Mas foi isso. E outra coisa marcante desse jogo de 2007 é que o Sport estava prestes a completar 20 anos do título brasileiro de 87. Aí, Homero Lacerda, que na época era dirigente do Sport, tinha sido o presidente em 87, fez um show assim, né? Veio um helicóptero com a taça e tal. Foi para simbolizar, né, os 20 anos de 87. Foi nesse jogo. Aí, ainda bem que o Sport ganhou também, né? Para deixar mais marcado. Tem ingresso desse jogo aqui guardado. 1-0. Uma vitória assim que manteve o Sport na Série A e foi importante, né? Porque 2008 só foi o que foi porque o Sport se manteve na Série A. Sim. Falando em taça de 87, a pergunta que o pessoal gosta de fazer, quem foi para Libertadores em 88? Pois é. Quem que foi? Só fica bravo, mas quem que foi, né? Agora, a Ilha do Retiro, assim, tinha aquele cara um cara que ficava com rádio, fica ainda atrás do banco de reserva. Zé do Rádio. Infelizmente ele faleceu, Zé do Rádio. Faleceu, né? Zé do Rádio. Esse aí era marcante, né? Um torcedor símbolo do esporte. Marcante. Naquela época eu falava que era difícil jogar na ilha e tal. Sempre mostrava ele lá e, rapaz, dava pro ouvir da TV mesmo, velho. O cara, estádio lotado, o rádio do cara lá buzinando no ouvido do técnico.
Marcante, né? Marcante demais. Luiz Felipe Moraes está dizendo aqui, ó, que Homero desceu do helicóptero com a taça de 87, puxou o primeiro casar-casar com sistema de som. É verdade. A Rádio Ilha foi implantada e o mascote Léo também dessa época, 2007 para 2008. O marketing do esporte meio que começou assim nessa época, né? Com rádio, com mascote. Esse jogo foi bem marcante mesmo. Vamos lá, pode ir para suas considerações finais. Ah, não, pô, valeu aí por abrir esse espaço, gente. Foi, porra, é engraçado, né, cara? A gente tipo, tem um laço de amizade e tal, mas a gente nunca se encontrou, né? Só, É tipo verdade. assim, o programa e o futebol, né? E espero que um dia a gente consiga também. Você vir aqui quando tiver um jogo aqui, pra gente. Você já veio aqui, né? Eu lembro que você falou que uma Eu vez fui ele para Belo me. Horizonte em janeiro de 2013, mas estava sem competições ainda. Tirei uma foto Ah, do lado de fora do Mineirão. É, 2013 ainda tava. O Mineirão foi inaugurado logo depois. Foi no início de 2013 que ele voltou, né? foi no começo do ano, não estava rolando nenhum campeonato ainda. É. Não, Na verdade eu rompi o ano, foi isso mesmo, eu rompi o ano de 2012 para 2013 em Belo Horizonte. Ah, tá. Aí foi logo depois que voltou, né? Não, mas se separa, vamos quando voltar, tudo voltar ao normal, né? Esse, quando tiver um jogo aí, espero que na Série A de 2021, Cruzeiro no É. Centenário, recebendo o Sport aqui na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Ah, E obviamente espaço que você continue aí com essa iniciativa sua aí, tá? O canal só está crescendo, né? Graças a Deus. graças a Deus. Cara, é importante, cara. E força ao futebol do Nordeste também. Quanto mais espaço ter na mídia, melhor. Copa do Nordeste, assim, já dá uma evidência, né? Muito grande para os times do Nordeste. E, assim, e torcedores como você, assim, o Felipe, o Dudu lá no Fortaleza, assim, o pessoal, né? Tipo, vai aumentando a divulgação dos clubes do Nordeste. E, pô, o futebol só tem que crescer. Eu sempre torço para os times do Nordeste, não tem. Só contra o Cruzeiro, óbvio, né? Que não tem como, mas quando sobe um time da Série C para a Série B, que ano passado subiu três, né? Acho que da Série C para a Série B, e sobe Foi. do B para A, assim, Náutico, pô, Sampaio Correia e Confiança. isso, pois é, então. Inclusive, tipo, eu nem sabia, mas esse adversário dele vai ser bom pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai estar, não sei se vai estar com torcida, mas vai ter muitos jogos no Nordeste, até para a marca do Uhum. clube, isso é importante, eu acho importante. E valeu esse espaço aí, espero que o pessoal tenha gostado. E Gostou. valeu, cara. Valeu mesmo. Foi bom. Vai ser um desafio a gente jogar o Esporte Cruzeiro 2021. Vai ser tanto difícil para o esporte se manter quanto para o E Cruzeiro pro Cruzeiro subir. Vai subir, ser pois um é. desafio para os dois. Tipo assim, hoje o mais provável é pela Série B, né? Mas não vai ser não, vai ser pela Série A, cara. Não, é muito difícil o esporte se manter esse ano. O que tá, a folha tá tendo que ser baixa. O time começou mal pra caramba no Pernambucano, na Copa do Nordeste. Está ameaçado de não passar da primeira fase dos dois. Enfim, tem que melhorar muito para conseguir se manter. E a Espero que Série consiga. A, e a É, Série A tá, tipo assim, tá bem difícil, tá tá. apertada, né? Esse ano aí também, O esporte tá com tanta dívida que eu vi que entre as folhas e os orçamentos, o esporte só estava na frente do Atlético Goianiense. né? Ah, cara, mas aí é aquela. Às vezes, tipo, você apesar às vezes, da limitação financeira, mas a galera pincelar bem um jogador do interior aí, né? Às vezes traz uma contratação maior e uma ou duas e a torcida abraça o time, velho. O negócio é fazer o Aílio, o Caldeirão, como sempre, e chega nos 45, cara. Isso aí é uma É, regra. É que nem o Náutico agora, o Náutico voltou para os aflitos, né? é, Já é. voltou a ficar em evidência de novo, né? Então, assim, campo apertado, campo casa, assim, Caldeirão ganha jogo e mantém o time em Série A, assim. Não É. é só o O dinheiro, Náutico né? tinha conseguido fazer uma campanha em 2012. Em 2012, o Náutico fez a melhor campanha dele em muitos anos na Série A, graças aos aflitos. Aí, em 2013, foi jogar na Arena, no ano seguinte. Foi jogar e foi Queria explicar. um dos piores lanternas, né? É, Do brasileiro, né? foi. Fez 20 pontos. Uma das piores Pois campanhas da é, história. pois é. Aí entrou, aí caiu naquele ostracismo, né? Tipo, já foi direto É, para B, depois já caiu para C de novo, para voltar é difícil. difícil. Mas é isso aí, Beleza. Nivaldinho. Valeu, cara. Valeu. E o Valeu, ano que vem é Bruno. Cruzeiro Esporte na Série A. A gente vai encontrar aí. Tomara que o esporte se mantenha e o Cruzeiro suba. Beleza. Valeu, Um Maurício. Valeu, abraço. cara. Valeu. Abraço. O esporte nada